Meus amados irmãos em Cristo, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Hoje é um dia muito feliz, um dia muito abençoado, e temos experimentado a graça de Deus, o favor de Deus, temos experimentado muitas bênçãos de Deus em nossas vidas. E nesse mês, ao completar esses 51 anos, nós queremos cada dia mais render graças ao Senhor. Eu estava ali muito, mas muito emocionado, e desses dias então refletindo sobre a igreja, sobre o trabalho de cada líder. Cada dia que eu olhava para as Escrituras, no que eu ia dizer esta noite, fiquei deveras emocionado cada hora que eu me debruçava sobre esse texto que eu quero ler com você. E vou me segurar aqui para não me emocionar e chorar de novo, porque eu sei que a luta não é fácil. Enfrentar uma guerra é muito difícil, mas Deus está conosco, amados. E o exército pode ser pequeno como for, mas se tiver a presença de Deus, como aconteceu muitas vezes com o povo de Israel. O exército dos filisteus, por exemplo, era um exército enorme, e o exército de Israel pequeno, e os fez prosperar. Deus os fez prosperar. Abra sua Bíblia comigo hoje em 2 Samuel capítulo 23. 2 Samuel capítulo 23. Eu quero ler a partir do versículo 8. Segunda Samuel, ali antes de Reis, antes de Reis, aí você abre lá, 2 Samuel, capítulo 23, a partir do versículo 8, leamos todos. Estes, pois, são os nomes dos principais guerreiros de Davi: Josebe-Basebete, o Taquemonita. Este foi o líder do conhecido grupo Os Três, e armado apenas de uma lança, enfrentou 800 homens, 800 inimigos, e os matou numa batalha. Depois dele, Eleazar, ben Dodô. Eleazar era filho de Dodô, neto de Alohim, um dos 3 guerreiros que estavam com Davi quando desafiaram os filisteus, que havia se juntado para a guerra enquanto o povo de Israel se retirava. Ele manteve-se firme, lutou bravamente contra os filisteus, até que sua mão adormeceu e ficou grudada à espada. Naquele dia o Senhor operou portentosa vitória, e o exército retornou para onde Eleazar estava, mas somente para se apoderar dos despojos da guerra. Depois dele, Samá, filho de Agé, de Arar. Os filisteus reuniram-se na cidade de Lei, onde havia um terreno todo plantado com lentilhas, e as tropas israelitas fugiram dos filisteus. Contudo, Samá ficou no meio daquela plantação, defendendo-a, e massacrou os filisteus, e o Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Quando estava o tempo da colheita, 3 chefes do conhecido batalhão, os 30, desceram até a caverna de Adulão, onde Deus havia refugiado, onde Davi estava refugiado, enquanto um bando de filisteus acampava no chamado Vale de Refaim dos Gigantes. Nessa época, Davi se encontrava em seu refúgio forte. Era um grupo de filisteus, estava na cidade de Belém, e Davi expressou assim seu grande desejo: quem me dera beber um pouco d'água
que brota da cisterna que está junto à porta de Belém. Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram água do poço que estava próximo à porta da cidade de Belém e levaram-na a Davi. Entretanto, ele preferiu não bebê-la, mas derramou como libação, como oferta diante do Senhor, e declarou: que me livre o Senhor de beber desta água. Seria como beber o sangue dos amigos que arriscaram a vida para trazê-la a mim. E por esse motivo Davi recusou-se de beber daquela água. Foram esses, portanto, os feitos dos 3 guerreiros, conhecidos como os 3. Amém? Preste atenção que nós vamos refletir nesta noite, porque tem sido este o nosso desafio atual. A palavra de Deus, ela é viva, atualíssima. Ela continua falando aos corações de cada um daquele que crê na palavra de Deus. E ela está hoje aqui presente, a palavra viva do Eterno, para nos fortificar, para nos dar força, para nos dar condições de ser mais que vencedores hoje por meio de Cristo Jesus. E estamos diante de um texto, meus irmãos, que fala de gente que faz diferença, gente que dá a vida. Hoje eu quero contar a história desses homens, pessoas que nós escolheríamos para estar conosco, pessoas que nós escolheríamos para ficar ao nosso lado, especialmente nos dias difíceis, pessoas que nós escolheríamos para caminhar conosco quando a vida torna-se complexa, quando os dias de angústias vêm, quando vem o sofrimento, quando vem os dias conflituosos, quando vem os dias maus. E a Bíblia diz que os dias maus são muitos, não serão poucos. Nós estamos diante da história de homens guerreiros, pessoas que nós desejaríamos a sua presença quando houvesse uma guerra, pessoas que lutariam por nós, pessoas que nos ajudariam a manter a sanidade, pessoas que ajudariam a gente no sustento, pessoas que iriam nos sustentar. E a palavra bíblica sustentar é suportar. E suportar não é dizer, eu tenho que suportar fulano, eu tenho que suportar essa pessoa. Não, não é isto. Suportar é dar sustentação. Suportar é apoiar. Suportar aqui é ajudar, é oferecer apoio incondicional. E essas pessoas são muito importantes para nós, meus irmãos, quando a Bíblia diz que é bem melhor serem 2 do que 1, porque se um cai, o outro levanta o seu amigo. Então, as pessoas que estão à nossa volta, elas são muito importantes para nós. E é importante que a gente preste bem atenção quem são as pessoas que estão ao nosso lado, porque elas servem para nos encorajar, para nos estimular, para nos fortalecer, para nos consolar, para nos levantar. E elas trazem à memória quem nós somos. Essas pessoas trazem à memória quem nós somos, não só apenas quem nós somos, mas quem nós somos diante de Deus. Essas pessoas fazem nos lembrar que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem de manhã. Porque por outro lado, há pessoas que estão ao nosso lado, que servem apenas para nos enfraquecer.
Há pessoas do nosso lado que servem apenas para nos afligir, para nos ferir, para nos desestimular, para fazer a gente desviar da rota, do caminho. Elas sugam as nossas forças, sugam as nossas energias. Então é de suma importância que a gente preste atenção às pessoas que nós convivemos, pessoas da nossa família. Como é bom ter uma família nesse momento de pandemia, onde a gente pode chegar em casa e dizer: aqui eu estou em casa, aqui eu estou guardado, aqui eu estou protegido, aqui eu estou sustentado. É bom que a gente preste atenção às pessoas que são os nossos irmãos, as pessoas que é a sua parceria conjugal, seu namorado, seu noivo. É prestar atenção aos seus pais, aos seus irmãos, à sua equipe de trabalho. É prestar atenção à equipe ministerial, às equipes de ministério que suprem a nossa igreja, que estão suprindo neste momento as dificuldades que a igreja está enfrentando. É nesse tempo de quarentena, é nesse tempo de distanciamento social que nós precisamos prestar atenção às pessoas, fazendo isso como? Orando por elas, expressando nossa gratidão, reconhecendo o seu trabalho, reconhecendo sua luta, reconhecendo a sua força, para que elas também possam entender que nós estamos ao seu lado para as fortalecê-las, para dar ajuda, para suportá-las e erguê-las e fazer com que juntos caminhemos. Hoje, lendo a Bíblia, nesse texto de 2 Samuel capítulo 23, um texto que sempre a gente deve voltar a ele. Voltei várias vezes esses meses, lendo essas histórias, esses relatos que nós ouvimos desde que voltamos a nos reunir presencialmente. Mas essa história me chamou a atenção para este dia, e essa narrativa conta a respeito de valentes de Deus. Os valentes do rei Davi eram 30 homens, os guerreiros do rei Davi. 30 homens. Desses 30 homens, tinham 3, eram como se fossem pequenos grupos, que a nossa igreja vai ter. Então, pequenos grupos, tinham 30 homens. Desses 30, tinham 3 que eram o líder dos 30. Quero falar sobre cada um deles nesta noite. E eu volto a dizer: pessoas que nós gostaríamos ter por perto, pessoas que nós desejaríamos que elas estivessem aqui, neste momento de luta, de dificuldade. Quem é o primeiro? Jabezão. Um nome esquisito, né? Jabezão, ou Esbozete, ou Josebe-Basebete. O primeiro mencionado aqui é este nome. Este homem agitou sua lança contra 800 homens e os feriu de uma só vez. Ele atacou todo aquele exército com habilidade. É um homem de muita habilidade na guerra. Josebe-Basebete. Os nomes da Bíblia são muito interessantes. Imagine botar o nome do seu filho Jabezão. Lindo nome, né? Um guerreiro. Josebe-Basebete, chefe dos 3 guerreiros, era 30. Desses 30 tinha 3, líder dos 30, e Jabezão era o líder dos 3. E dá a ideia aqui de pequenos grupos. Então Jabezão, numa ocasião, com uma lança, enfrentou 800 homens na mesma batalha e os matou. E quando eu olho para esse texto, eu fico pensando: quem é esse cara, gente? Quem é este homem? O que caracteriza um homem desse? Valente. E olha, no nosso contexto, não tem nada a ver com o que a gente pensa com valente. Porque quando a gente pensa num valente, vem logo a ideia de um valentão. E isso, aqui não tem nenhum valentão, tem alguém valente, corajoso, alguém ético, que faz as coisas certas na hora certa. E Josebe-Basebete, com certeza, ele não ouviu conselhos dos covardes,
conselhos daqueles que desistiram porque seu coração estava firmado na confiança da vitória. O que caracteriza um homem assim para enfrentar 800 homens e os matar? As narrativas bíblicas, elas são cheias de hipérboles. As narrativas bíblicas, especialmente a dos heróis da fé, são às vezes exageradas aos nossos olhos. Como pode um homem, só um homem, lutar contra 800 homens e sair vencedor? Mas você lembra que na narrativa bíblica sobre as questões das guerras em Israel, o poder de Deus não estava aqui relacionado a um homem só, ou a 10, ou a 30, ou a todo o exército. A questão não era o poder humano, a questão aqui era o poder de Deus na vida desses homens. Porque a Bíblia não pretende mostrar a coragem, a disponibilidade desses homens. A narrativa bíblica pretende muito mais do que isso, exaltar e glorificar a Deus, o Deus de Israel, mostrar a bênção de Deus e a presença de Deus na vida destes homens. E observamos que em muitos casos o exército de Israel era minoria diante dos inimigos, mas as suas vitórias não eram atribuídas à potência militar, mas a bênção de Deus sobre o exército de Israel. Por isso não se pode negligenciar aqui o poder de Deus. E estes homens se disponibilizaram ao serviço, estavam à disposição do rei. Meus amados, há muito o que dizer a respeito daqueles que se colocam a serviço de Deus. Há muito o que se falar a respeito daqueles que estão aqui prontos para trabalharem, arregaçarem as mangas e vivenciarem as lutas, as dificuldades, sabendo que o que estão fazendo certo, e a vitória é daqueles que se propõem a lutar. Porque as pessoas que estão fazendo diferença, meus irmãos, faz o que faz, sabendo que a sua ação, que o seu trabalho é a ação, é o trabalho correto para aqueles dias. É não acreditar que isso aqui que eu estou fazendo vai dar certo. Nem sempre o que nós estamos fazendo vai dar certo, mas é o certo, é o correto, é o que tem que ser feito. Diante disso, diferentemente disso, estão os pragmáticos, que fazem as coisas milimetricamente, que acha que tem que fazer cálculos, que acha que tem probabilidade, tendência, tudo é muito calculado para fazer. Deus não trabalha assim. Deus age na fé. E as pessoas que fazem diferença no reino de Deus fazem o que é certo, ainda que isto lhes traga prejuízo, ainda que isto lhes traga dificuldade, ainda que isto lhes traga custos muito grandes, ainda que isto custe-lhes a vida. Mas é o que tem que ser feito. Isso, sabe o que significa isso? Agir com ética, é agir com fidelidade, é agir com integridade, é agir com consciência. E Jabezão, quando olhou para aqueles 800 homens, talvez ele tenha ficado temeroso, talvez ele tenha tentado desistir, talvez ele disse: olha, é muita gente para eu enfrentar. Mas eu posso me imaginar aquele homem falando: mas eu tenho que lutar, eu tenho que lutar, eu não vou recuar. O certo é ir em frente, o certo é lutar. Pode ser que eu morra, pode ser que eu caia nesse campo de batalha, mas eu caio e morro com dignidade. Eu vou lutar até o fim, mas não vou ficar calado diante das afrontas dos filisteus. Eu penso que ele lembrou da história de Davi, quando Davi era um adolescente, com cara de menino, quando foi ser ungido rei. A gente sabe disso. Onde é que está ainda tem mais um? Ah, tem um menino, está lá pelo campo, traz ele. E aquele adolescente, com cara de menino, lutou contra o filisteu e ganhou a batalha, porque Deus estava com ele.
Todo dia, quando Davi ia levar o lanche dos irmãos que estavam lá na batalha, ouvia aquele filisteu dizer: tem homem aí para me enfrentar? Tem homem aí entre vocês? E todo mundo acuado, com medo daquele gigante. E ele pensou: nós não podemos deixar que alguém nos afronte dessa forma. Tem homem aí? Davi disse: tem um homem aqui para enfrentar você. Não, mas não é possível, Davi. Botaram lá uma couraça nele, uma armadura mais pesada do que ele. Tira isso de mim, eu não quero nada disso, eu vou enfrentar este homem. Embora aquele gigante fosse forte, temeroso, mas Davi tinha uma mira assim, ó. Tá. Acabou com a arrogância, a petulância daquele gigante. Por que estou dizendo isso? Porque eu quero louvar a Deus por aqueles que não desistiram. Eu quero agradecer a Deus nesta noite por aqueles que não desistiram dessa luta que nós estamos enfrentando, não desistiram diante dos tempos difíceis. Nós estamos enfrentando uma batalha de 800 ou mais, não sei quantos mil, e nós ficamos firmes, inabaláveis. A liderança dessa igreja está firme, unida, por isso que nós estamos resistindo desde então. A nossa liderança está forte, unida, fortalecida. Estamos criando pontes de equilíbrio, pontes de estabilidade, pontes de acolhimento, pontes de travessia, pontes de esperança, de encorajamento. Nós estamos cuidando uns dos outros como igreja do Senhor Jesus Cristo. E cuidar uns dos outros não é cuidar da pintura da parede, não é cuidar da limpeza só do templo, não é pagar a conta de luz da igreja, a conta de água, a conta de telefone, agora a conta de internet. Não, é cuidar das pessoas. Embora a gente tenha que manter a estrutura. Quando começou a pandemia, eu comecei dizendo que igreja não é isto aqui. Gente, igreja é na sua casa. Igreja, somos nós, eu e você, onde nós estivermos. Depois eu fiquei pensando: rapaz, e a estrutura, como é que vai ficar? Como nós vamos pagar nossas contas? Como nós vamos pagar o salário dos funcionários? Como nós vamos pagar as dificuldades da igreja? Ai, meu Deus do céu. Mas Deus foi fiel conosco, queridos. Não estamos devendo nada, ao contrário, estamos investindo, porque estamos cuidando uns dos outros. Sabe por quê? Porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas sim contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. E eu agradeço a Deus por todos dessa igreja que se permaneceram unidos, fortes. E eu quero ter gente assim do meu lado. Eu quero ser essa pessoa para você. Não desistir. Continuar firmes, inabaláveis, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Quem foi o outro homem? Voltando lá ao texto, versículo 9 e 10. Eleazar. Vamos lá para de novo Eleazar. Vamos ver a história de Eleazar, capítulo 23, versos 9 e 10. Depois dele, Eleazar ben Dodô, filho de Dodô, neto de Aui, um dos 3 guerreiros que estavam com Davi quando desafiaram os filisteus que haviam se juntado para a guerra, enquanto o povo de Israel se retirava. Ele manteve-se firme, lutou bravamente contra os filisteus, até que sua mão ficou adormecida e ficou grudada à espada. Naquele dia, o Senhor operou portentosa vitória e o exército retornou para onde estava Eleazar. Quem era este homem? Um homem que eu chamo de perseverante. E em uma batalha ele lutou contra os filisteus, até a sua mão ficar grudada na espada. Imagine um homem lutando sozinho contra um exército inteiro.
E ele não soltava de forma alguma aquela espada. E eu fico emocionado, meus irmãos, ao ver essa história, porque essa história é a história de muitos de nós. Eleazar era um dos 3 principais, daqueles 30, chefe dos 30, ele era um dos chefes dos 30. Esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Pasmadim para batalhar. Enquanto ele batalhava, os israelitas foram fugindo. Enquanto ele batalhava, os israelitas foram recuando, deixando ele sozinho. Mas Eleazar manteve a sua posição firme e feriu os filisteus até a sua mão ficar grudada na espada. E naquele dia o Senhor lhe deu vitória. Imagine comigo uma espada grudada na mão de um guerreiro, e aquele homem lutando, e vendo seus companheiros recuarem, vendo seus companheiros fugirem, amedrontados, desistindo, acovardados, deixando-se dominar pelo medo. E ele olhava para trás, todo o exército indo embora, e ele continuou, não olhou para trás, firme na batalha. Porque pessoas que fazem diferença no reino de Deus, elas não desistem quando começa a doer. Pessoas que fazem diferença no reino de Deus, elas não desistem quando começa a sangrar. Elas não desistem quando a luta está difícil, quando é preciso cortar na carne, até ver o seu sangue derramando. Elas não desistem. Porque, meus irmãos, é muito legal, é muito bom quando a gente ajuda alguém sem sair da nossa zona de conforto. É excelente quando a gente ajuda alguém, quando a gente pode ajudar, ou com que a gente pode ajudar, ou o que a gente pode fazer. Mas quando começa a doer, quando começa a sangrar, quanta gente desistiu. Quanta gente desistiu entre nós, porque começou a doer, porque começou a sangrar, porque magoou-se. Eu estou tão magoado, porque feriu-se, por nada, largaram a luta, largaram a batalha, deixaram-nos sozinhos. Gente que faz diferença não para quando começa a sangrar, quando começa a doer. Meus queridos, nesta noite, o meu convite para você é que você não desista. Pode doer, vai sangrar, você talvez saia machucado, mas não desista, seja um valente de Deus para ter a sua vitória. Eleazar lutou contra os inimigos com tanta convicção, com tanta determinação, porque a batalha foi tão grande que eu entendo, a sua mão foi se rasgando, a espada segurando com tanta força foi criando calo, até que sangrou, e o sangue ficou ali coagulado na mão dele. E ali ele não podia mais largar aquela espada, como se o sangue coagulado colou naquela mão. E ele lutou bravamente, e grande foi o livramento que Deus deu através daquele homem. Quantas vezes, meus irmãos, nos momentos de luta, no momento de dificuldade, no momento de adversidade, no momento de tribulação, as pessoas começam a fugir, as pessoas começam a desprezar a luta, jogar a toalha fora, jogar a espada fora, chutar o pau da barraca e dizer: eu não quero mais lutar nesse negócio aqui, que eu já estou todo ferido. Quantas vezes vi gente assim, desistindo por nada. Mas eu louvo a Deus por aqueles que ficaram aqui, resistiram. A luta foi difícil e continua sendo difícil, mas eles continuaram sangrando, chorando,
experimentando horrores, experimentando dificuldades, experimentando afrontas, muita gente recuando, mas não soltaram a espada. Sabe o que significa o nome Eleazar? Deus ajuda. E aceite a condição de vencedor, querido. Aceite a condição de vencedor, porque você aceitando essa condição, você vai derrubar milhares e milhões. Porque sua luta não é contra pessoas, a sua luta é contra as maldades espirituais que querem nos derrubar. Pessoas que fazem diferença não desistem. Quando começa a sangrar, elas são perseverantes. E eu imagino aquela espada grudada à mão, bastante sangue coagulado, e ele não desistiu, mesmo vendo seus companheiros indo embora. Uma coisa que vem na minha mente é, nesse dia de pandemia, quero homenagear aqui os professores. Professores, professoras, sei que não está sendo fácil, porque eu tenho uma filha que é professora em casa, ela abre a live para os alunos, trabalho e um esforço enorme, e 5 alunos na sala. Tem dia que ela se agonia lá, e ela fez projetos para esse tempo, juntou a liderança da escola e fez projetos. E quando ela abre a live, está lá a aula, a sala de aula, 5 pessoas na sala de aula. Eu louvo a Deus por você, mãe, que está lá, e pai também, que está lá ao lado do filho. Não desista do seu filho, não abandonou, não disse, não vou mais desistir de você, porque você não quer nada com estudo. Não, muitas mães nesses dias estão sofrendo para permanecer junto com eles, lutando pelo ensino, pela educação, pela formação do seu caráter. Gente que se sacrifica para manter a sanidade, gente que se sacrifica para manter o outro íntegro, gente que se sacrifica para manter o outro salutar. E eu quero que você preste atenção às pessoas que estão do seu lado. Olhe para a pessoa que está do seu lado, ela está se sacrificando por você. Se não for possível agora, faça isso. Se não, depois, dê um beijo nessa pessoa. Agradeça a essa pessoa. Nesses dias não tem sido fácil para nós, mas eu tenho minha esposa que está do meu lado. Tem dia que eu estou perturbado e ela diz, tem calma, calma. Então é muito bom a gente prestar atenção. Diga muito obrigado. Tem alguém aí perto de você, olhe para essa pessoa e diga, olha, você é muito importante para mim, porque gente que faz diferença não abandona quando a batalha é difícil. Não abandona. Eu agradeço a Deus, pessoas que estão cuidando da minha vida, pessoas que estão cuidando da Pibirueira, pessoas que estão cuidando disso aqui que é muito importante. Tem gente que diz assim, olha, vocês estão mandando naquela igreja. Não, nós estamos cuidando, zelando, às vezes sangrando, doendo, sendo xingado, mas cumprindo a responsabilidade como igreja, como povo de Deus. Eu quero agradecer a você, porque essa história vai mostrar no futuro quem realmente são os valentes de Deus desta igreja. Porque Ele é o Deus que recompensa, meus irmãos. E não só a história vai mostrar, não, mas é o Deus que recompensa. Eu fiquei pensando, eu não sou esse. Eu não sou esse valente. Eu queria ser muito mais aguerrido. Eu queria ser muito mais intrépido. Eu queria ser muito mais valente. Para mostrar para todo mundo que eu estou do seu lado. Bom, mas Deus age da forma que Ele quer através de mim. Eu não preciso sair dizendo que sou valente. Não, Deus vai agindo de acordo com a personalidade de cada um. Seja esta pessoa. Olhe para esta igreja nesses 51 anos.
veja o que já foi feito. A gente muitas vezes fica olhando o passado, relembrando o passado, enquanto a luta é agora, a luta é o hoje, é o agora, é o aqui. Que Deus quer te usar, meu irmão. Esse homem aqui que vamos falar dele agora me deixa muito mais emocionado. O nome dele é Samar. Samar, nos versículos 11 e 12 de 2 Samuel. Capítulo 23, versos 11 e 12. Terceiro homem. Depois veio Samar, filho de Agé. Os filisteus reuniram-se na cidade de Lei, onde havia um terreno todo plantado com lentilhas, e as tropas israelitas fugiram dos filisteus. Contudo, Samar ficou no meio daquela plantação, defendendo-a, e massacrou os filisteus, e o Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Samar. Davi deu àquele homem para ele tomar conta de um campo de lentilhas, para que ele pudesse cuidar. E este valente acreditava que toda aquela plantação era para servir ao povo de Deus, era o alimento do povo de Deus, era o suprimento do povo de Deus. E Samar defendeu aquele pedaço de terra com coragem, com ousadia, a ponto de arriscar sua própria vida. Todo o tempo o povo de Israel plantava, cultivava a terra, plantava, cuidava dos animais, e chegava perto do tempo da colheita, vinham os filisteus e saqueavam tudo, levavam tudo, deixando o povo passando fome e necessidade. Mas quando chegou a vez de Samar, Samar dizia: aqui não, agora tem eu aqui, quero ver você afugentar o povo de Israel. No entanto, Samar ficou só, de novo. Samar ficou sozinho, porque o restante dos povos de Israel foi tudo fugindo, escapando, com medo dos filisteus. Foram fugindo, escapando, porque tinham receio do que podia acontecer com eles. Mas o Senhor realizou uma grande vitória naquele dia. A Bíblia diz em Provérbios 21, 31, que o cavalo prepara-se à batalha, mas do Senhor vem a vitória. E este valente defendeu o que pertencia ao seu povo. Este valente defendeu o que pertencia ao seu rei. Ele não abandonou o campo de lentilhas. Porque, meus irmãos, pessoas que fazem diferença não lutam apenas pelo que é seu. Entenderam? Pessoas que fazem diferença não lutam apenas para o seu propósito pessoal. Pessoas que fazem diferença lutam em favor do outro, dão a vida em favor do outro. Como diz João, nisto é conhecido o amor, que Cristo deu a vida por nós, e nós devemos dar a vida uns pelos outros. 1 João 3,16. E aquele campo de lentilhas era o campo de suprimento do povo de Israel, e Samar defendeu. E eu imagino aquela plantação enorme, um campo lindo, já pronto para a colheita, e vindo os filisteus tomar tudo daquele povo. Mas desta vez não. E Samar guerreou e defendeu aquele campo de lentilhas com todas as suas forças. Teve garra, ousadia, valentia, guerreiro, que agora era um tipo de pessoa que nós queremos ter do nosso lado. Alguém que defende a nossa causa, alguém que luta por nós, alguém que resiste, que defende, que ataca e que vence. A Bíblia diz que Samar matou todos os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento em Israel pela mão de Samar. O nome Samar significa Deus ouve. E hoje o Senhor precisa de homens fiéis. Hoje o Senhor precisa de homens e mulheres fiéis, que não se intimidam com a pressão do inimigo. O Senhor precisa de homens e mulheres fiéis, que se posicionem, que digam: eu estou aqui para defender esta causa, porque essa causa ela não é minha pessoalmente, ela é de Deus, ela é de todo o povo.
Volte lá ao texto que eu quero concluir a mensagem desta noite, os versículos 13 a 17. E aqui então tem uma história muito emocionante. Diz assim os versículos 13 a 17: Quando estava chegando o tempo da colheita, os 3 chefes, conhecidos como os 30, desceram até a caverna de Adulão, onde Davi estava refugiado, enquanto um bando de filisteus acampavam no chamado Vale de Refaim dos Gigantes. Nessa época, Davi se encontrava em seu refúgio forte. Um grupo de filisteus estava na cidade de Belém, e Davi expressou assim o seu grande desejo: quem me dera beber um pouco d'água que brota da cisterna que está junto à porta de Belém. Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram a água do poço que ficava próximo à porta da cidade de Belém e o levaram até Davi. Entretanto, ele preferiu não beber daquela água, mas derramou como libação numa oferta diante do Senhor e declarou: que me livre o Senhor de beber desta água. Seria como beber o sangue dos meus amigos que arriscaram a vida para trazê-la até mim. E por esse motivo Davi recusou-se de beber daquela água, por conta dos seus 3 amigos. Que história fascinante. Davi estava escondido na caverna de Adulão. Saul queria matá-lo. A caverna de Adulão era o lugar dos marginalizados. A caverna de Adulão era o lugar dos excluídos, daqueles soldados que já estavam feridos, que não podiam mais ir à guerra, foram jogados fora. E a Bíblia fala de um acontecimento tremendo na vida do rei Davi, um fato que ele jamais esperava, mas que aconteceu, que o surpreendeu. E aí os guerreiros de Davi foram visitá-lo naquela caverna. E ao chegarem naquela caverna, Davi expressa somente esse desejo: eu queria tanto beber da água que está na cisterna da porta de Belém. E o texto bíblico registra que Belém estava ocupada pelos filisteus. E o vale que separava o vale de Adulão, a caverna de Adulão até Jerusalém, todo aquele vale estava sitiado pelos filisteus. E Davi não exigiu, ele apenas expressou: poxa, eu queria tanto, eu sonho tanto beber daquela água. Não deu ordens, ele não disse: olha, vocês têm que ir porque eu sou um homem de Deus e vocês precisam me honrar, como fazem muitas pessoas, para arrancar o que é do outro. Não, ele expressou o seu desejo. E os 3 guerreiros, eu imagino que naquela hora, eles olharam um para o outro assim: vamos? O outro disse: vamos? Vamos? E eles foram. Um esforço enorme, atravessaram as linhas inimigas, trouxeram a água lá da cidade de Belém, entraram no arraial dos filisteus, arriscaram suas vidas por aquele rei. E para mim o que ele levou aquela atitude foi apenas aquele desejo, aquela vontade, aquela sede de beber daquela água. Quando Davi disse: quem me dera eu beber da água que está na fonte das portas de Belém. E aqueles homens, pelo respeito que tinham a Davi, sem se preocupar com recompensas, tiveram atitude, coragem, sabedoria, sabendo que Deus estava com eles. Eles não recuaram, foram até lá, não se importaram com o que podia acontecer, empunharam suas espadas mais uma vez e seguiram em frente para trazer aquela água. Seguir em frente deve ser o desejo de todos nós, meus irmãos, sem vacilar, prosseguir, mesmo que tenha obstáculos, mesmo que haja barreiras, mesmo que tenha inimigos querendo nos destruir. Sim, é hora de avançar, é hora de ir adiante,
Porque existem pessoas, e não todas, que nos momentos de lutas, a primeira coisa que fazem é largar a espada. Quando vem um problema, desistem. E trouxeram uma água. E ao trouxer aquela água, Davi olha para aquela água e diz: eu não vou beber dessa água. Não, eu não vou beber dessa água, porque se beber dessa água é como se estivesse bebendo o sangue de vocês, que deram a sua vida para trazer desta água. E ele pega aquela água e derrama como oferta suave ao Senhor, pela vida daqueles três. Assim como estes homens, nós precisamos também entrar no exército inimigo, precisamos ser valentes, precisamos ir adiante, porque os valentes de Deus, meus irmãos, nem sempre são os que estão no palco. Os valentes de Deus nem sempre os que estão nesse púlpito. Os valentes de Deus muitas vezes são aquelas pessoas que estão por trás dos bastidores. Os valentes de Deus são aquelas pessoas que você nem vê o seu trabalho, porque você acha que tudo quem faz é o pastor. Mas tem aqui equipes de ministério, gente trabalhando, gente que você nem vê o trabalho deles, que são muito mais importantes do que outras pessoas que você imagina ser. Enfrentam batalhas apesar das lutas. Pessoas que fazem diferença na vida da gente, elas não recuam na hora mais difícil. Nesses dias nós encontramos pessoas aqui que levantaram-se das cinzas, das dificuldades, das lutas, e disseram: pastor, estou junto com o senhor, nós vamos caminhar juntos, as dificuldades serão grandes, mas nós vamos vencê-las em nome de Jesus. E você sabe de que eu estou falando? Estou falando de você, querido, querida, que tem dado a sua vida em prol desta igreja. Porque pessoas que fazem diferença não estão correndo atrás de recompensa. Não, pessoas que fazem diferença não estão correndo atrás de prêmios. Pessoas que fazem diferença, elas fazem diferença porque elas acham e elas entendem que este é o reino de Deus. Elas fazem diferença porque elas estão aqui propensas, sonhando em arrancar almas das trevas, trazê-las à luz. Elas estão com um desejo enorme de trazer pessoas a Cristo, para que elas possam entrar na igreja e serem povo como eles. Diz a Bíblia que quando aqueles homens chegaram com a água, Davi não bebeu, porque aquela água representava o sangue deles. Minha irmã, meu irmão, seja um valente de Deus, um valente que não desiste. Não largue a sua espada, siga sempre em frente, porque Deus é contigo. Vá nessa sua força, homem valente. Vá nesta sua força, mulher valente. Se Deus falou para você seguir, siga. Se Deus falou para você ir adiante, vá adiante. Se Deus falou para você lutar, lute. Não desista, porque a tua vitória já foi garantida, ela está do outro lado. Porque lembre-se mais uma vez que os valentes não desistem. Pessoas que fazem diferença são corajosas, leais. Elas compreendem o princípio da honra. A honra a Deus em primeiro lugar. Pessoas que fazem diferença, elas fazem diferença porque elas estão trabalhando em prol da realização do reino de Deus. Eu quero terminar aqui dizendo que amo você, minha irmã, que amo você, meu irmão, porque eu vi que o seu trabalho foi incansável. Você sabe do que eu estou falando? Incansável. Foi difícil, sangrou, machucou, mas você continua lutando, lutando, lutando. E quando vinha a bênção de Deus,
você oferta a Ele de novo, porque a bênção é para Ele, porque tudo que nós recebemos é para Deus, é para o Senhor. Davi podia ter esgotado-se naquela água, mas ele não, ofereceu ao Senhor, porque ele sabe que quem dá recompensa de tudo isso é o Senhor. Erga-se nesta noite. Talvez você fugiu, talvez você feriu-se, talvez você magoou-se com tanta pouca coisa. Erga-se, levante-se, lute, porque essa batalha, ela não é sua só, é a batalha de todos nós, é a batalha do reino de Deus.